Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje nós vamos conversar com o Sidney Cincoto Júnior, antropólogo, especialista em design para a sustentabilidade, um dos co-idealizadores do Cidades Afetivas e design de projetos na Conversa Sustentável. Sidney, chega para a conversa. Olá, Vivian, tudo bom? Tudo bem, Sidney? Olha, hoje o nosso tema é muito bacana, é um tema que você gosta muito, eu também. Isso fala muito sobre o nosso futuro, não é mesmo? O tema é Economia Donut, o que é e como fazer. Economia Donut é um termo criado aí pela economista Kate Howarth, professora pesquisadora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A economia Donut é um modelo econômico original que responde aos desafios econômicos, sociais e ambientais do mundo atual, agravados pela concentração de riqueza, pelas desigualdades extremas, pelo aquecimento global, degradação acelerada dos ecossistemas. Em seu livro, A Economia Donut, Kate propõe uma abordagem inovadora para a economia, que visa equilibrar as necessidades humanas básicas com os limites ambientais do planeta. O termo donut refere-se à forma como o donut, o famoso doce em formato de rosquinha, é usado para representar visualmente esse novo modelo econômico. Sidney, conta para a gente o que é a economia donut, por que ela é considerada essa alternativa ao crescimento a qualquer custo. Então, Vivian, a economia Donut, né, ela faz um contraponto a esse modelo econômico atual que nós temos hoje, baseado numa ideia de crescimento infinito da economia, que é representada pelo índice do PIB. Veja, o índice do PIB é um índice que é apresentado em um gráfico linear, né, que quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior a produção econômica desse país, esse PIB cresce, ou seja, ele tem um gráfico ascendente, mas é lógico que o PIB também pode cair, ou seja, o desenho do PIB ele segue um modelo próprio desse modelo que nós temos de economia linear, ou seja, de pensar a economia a partir de um processo infinito de produção de riqueza e consumo. Mas qual é o problema, na verdade, desse modelo do PIB? Né? Ele não considera os limites ecológicos do planeta, ou seja, né, ele não presta atenção às questões, aos recursos naturais, à própria natureza, que são finitos e não infinitos. Porque se a lógica do modelo econômico atual, baseada no crescimento do PIB, requer um PIB sempre crescendo de forma infinita para gerar bem-estar para a sociedade, significa que esse modelo econômico precisa extrair recursos naturais para produzir bens de consumo para uma sociedade de consumo cada vez mais crescente, ou seja, acumulativa. E nesse sentido, então, haja recurso natural para a terra nos dar para produzirmos bens de consumo. E isso não existe. E o que nós estamos vivendo hoje, da crise ecológica, da crise ambiental, do aquecimento global, é fruto desse processo, dessa cosmovisão, desse paradigma de crescimento infinito, baseado no modelo do PIB. E o que a Kate propõe, então, nesse contexto? Né? Ela propõe que a ideia do livro é uma ideia até lúdica. Ela faz um convite a todos nós. Ela fala assim, vamos redesenhar o sistema econômico. Da mesma forma, né, que o Glauber Rocha, nosso cineasta, que dizia que para fazer cinema bastava ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a Kate diz a mesma coisa. Ela fala, para ser economista, basta termos um lápis na mão e uma ideia na cabeça. Para quê? Para juntos redesenharmos um novo sistema econômico. E é isso que ela faz na Economia Donut. Né? Por isso que essa nova proposta econômica desenhada por ela a partir do donut, né, desse docinho que a gente conhece, que no Brasil a gente chama de rosquinha, né, que nós temos as nossas rosquinhas aí nas padarias, né, de coco, de creme, de nata, enfim.
ela usa esse modelo do Dunnett de forma lúdica. Por quê? Porque uma rosquinha, ela tem dois arcos, né? Dois anéis. Que anéis são esses? O anel externo e o anel interno. Né? E a partir dessa referência, dessa rosquinha, desse Dunnett, ela diz, olha, o anel interno da rosquinha, do Dunnett, representa o alicerce social da sociedade. E o anel externo, ou seja, o círculo externo do Dunnett, representa o teto ecológico do planeta. Nós não podemos ultrapassar nenhum nem outro para que tenhamos prosperidade para todas as sociedades humanas. O que significa não ultrapassar nenhum nem outro? Nenhum nem outro, alicerce, nenhum nem outro desses círculos aqui. Significa que, ao descer abaixo do alicerce social, a humanidade entra num espaço de privação crítica, de acesso à água, moradia, alimento, que mais? Educação, direitos políticos, voz política, enfim, todas as questões relacionadas à questão social. E se nós ultrapassarmos o teto ecológico, que é o limite externo do Dunnett, nós estamos o quê? Degradando a natureza. Nós estamos entrando no espaço de degradação crítica do planeta, como já temos observado. Então, essa imagem do Dunnett, que é uma imagem lúdica que ela propõe, ela diz o seguinte, olha, qual é o espaço seguro para a humanidade e para o planeta? É permanecermos entre esses anéis, entre o anel interno e o externo. É esse espaço que ela considera justo e seguro para a humanidade como um todo, e para a própria natureza, evidentemente. Por quê? Porque se todos nós permanecermos dentro desse espaço, onde é o doce em si, vamos dizer assim, a rosquinha em si, né, sem ultrapassar os limites do anel externo, do anel externo ou interno, o que acontece? Ele fala assim, nós estaremos, a proposta da Kate é o seguinte, nós estaremos dentro desse espaço de justiça social, de segurança ecológica para toda a humanidade. E, para tanto... Oi. Desculpa, Sidney, que eu fiquei aqui pensando que essa coisa da justiça social, desse alicerce de segurança, é pensar numa mentalidade de abundância e não numa mentalidade de escassez, não é isso? Exatamente. Né? Porque, veja, o nosso modelo econômico ele é baseado na lógica da escassez. Né? Então, dentro desse modelo de escassez, é preciso mudar esse mindset, essa visão de mundo. É preciso entender o quê? Que o planeta, apesar de ter recursos finitos, esses recursos são regeneráveis, eles podem ser regenerados. Então, nessa perspectiva, a natureza é abundante. Se nós soubermos cuidar da natureza de forma regenerativa, nós teremos sempre abundância desses recursos que a natureza nos oferece para termos uma vida em segurança e próspera. Mas o nosso modelo atual, o nosso modelo econômico, né, ele utiliza os recursos naturais de forma irresponsável. Né? Qual que é o modelo da economia linear atual? Né? Ele segue um modelo de extração de recursos naturais da natureza, transformação desses recursos em produtos, em bens, né, através da indústria da produção. Esses bens de consumo vão para o mercado, nós consumimos esses bens e descartamos, ou seja, transformamos aquela riqueza em descarte, ou seja, em lixo, que é um erro de desenho. Não existe lixo na natureza. Né? Na natureza, tudo se transforma, tudo se regenera. Um elemento alimenta o outro, faz parte da cadeia, né, do ciclo de vida da natureza. Então, nesse sentido, o que a gente tem? Que é preciso mudar o nosso modelo de economia, de uma economia linear para uma economia circular. Eu ia já te perguntar exatamente isso, porque me parece que a economia Dunnett ela tem muita similaridade com a economia circular, né? Especialmente pelo fato dela ter esse design baseado num círculo.
e não nos desenhos lineares, como você falou, tira da natureza e aí deposita na natureza, mas não necessariamente devolvendo uma vida para o sistema. Muitas vezes, né, num sistema linear, degradando a natureza, né, degradando a natureza. E isso, de fato, é que a gente precisa transformar, né? Então, eu fico aqui pensando com essa onda de calor extremo que estamos vivendo, por exemplo, aqui no Brasil, se tivéssemos dentro das cidades processos mais regenerativos, como, por exemplo, a questão das árvores, dos corredores polinizadores, dos parques, talvez a gente não tivesse sofrendo tanto o impacto desses calores extremos que estamos vivenciando agora aqui no Brasil, não é mesmo, Sidney? Com certeza. Inclusive, no próprio livro, ela toca nesse assunto, num dos capítulos lá, que ela fala das cidades, né? Do Donut nas cidades e como o Donut pode ser aplicado ao desenvolvimento local das cidades, dos municípios, ser pensado, né, para que aqueles municípios, aquelas cidades, aquelas regiões, né, fazendo essa escala local, em escala local, né, pensar o que nós devemos fazer, porque o que é o Donut, na verdade, antes de eu falar isso um pouco? São novos indicadores e novas métricas para medir o desenvolvimento social, o bem-estar humano, ou seja, a prosperidade das sociedades humanas, considerando a natureza e não desconsiderando a natureza como nós temos o nosso modelo atual hoje. Então, o Dunnett, ele aparece faz um contraponto ao PIB, por quê? Porque ele traz para nós novos indicadores. Quais são esses indicadores sociais que nós temos que prestar atenção? Acesso à saúde, educação, moradia, saneamento, água, e não são só coisas materiais, tem também voz política, diversidade, igualdade de gênero, igualdade racial, enfim, uma série de indicadores que devem ser observados para que se garanta o quê? Justiça, né? Para todos, justiça social para todo mundo. E, por outro lado, tem os indicadores ambientais, os indicadores ecológicos, que estariam no teto ecológico do Dunnett, que é a questão dos gases, da emissão de gases, a acidificação da terra, dos oceanos, enfim, uma série de indicadores que devem ser observados também para se garantir essa prosperidade social, com segurança ambiental, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa a cidade, a gente tem que pensar isso. Como que no nosso contexto urbano, na nossa localidade, a gente pode garantir esses benefícios sociais para todos e também cuidar do meio ambiente local, especialmente fazendo com que o nosso modelo de produção econômica, o nosso sistema econômico, o nosso sistema de trocas econômicas local também seja um sistema amigo da natureza, né? Um sistema que não seja degenerativo, um sistema econômico que não seja degenerativo do meio ambiente, mas que contribua para a regeneração do meio ambiente local. Então, Muito isso que você bom. trouxe é Então, muito pertinente. eu estava aqui pensando, na verdade, é devolver vida para o sistema e não tirar a vida dos sistemas, né? Então entra nesse ciclo, né, de regeneração, é um processo muito mais fluido, muito mais orgânico. Exatamente, né? Ô, Porque, Sidney, fala. não, eu que fiquei pensando, aí vem a história de negócios, né? Afinal de contas, mas aí a própria Kate coloca no livro a pergunta: é possível fazer negócios, né, com o Dunnett, pensando dessa nova forma de olhar para o mundo, de se fazer economia a partir dessas novas métricas? Esse é um ponto no livro muito peculiar, assim, e muito gostoso de passar por ele, porque ela traz uma reflexão para o meio empresarial, né? Para o sistema econômico, para todos os atores econômicos pensarem sobre isso. Que a questão, que o desafio é como eu posso fazer um negócio usando as métricas Dunnett e não usando as métricas do PIB, por exemplo, para pensar o meu negócio, né? Qual que é a reflexão que ela propõe? É uma reflexão
sobre o modelo de negócio. Ela fala assim, então eu preciso pensar, o que é o meu modelo de negócio? Como que o meu modelo de negócio impacta negativamente o meio ambiente? Ou também como o meu modelo de negócio está excluindo socialmente grupos e pessoas? Não está atento à diversidade, né, exigida, por exemplo, a gente pode pensar em ESG aqui, no S do ESG, a questão da diversidade, a questão da paridade entre homens e mulheres dentro de uma empresa, né, a questão de gênero, do gênero já falei, mas a questão racial, enfim, todas as outras questões que já estão aí pipocando, né, cutucando os empresários, né, os atores econômicos a pensar esse modelo de inclusão de todos os segmentos da sociedade dentro desse sistema econômico. E aí, então, pensar esse modelo de negócio significa pensar um modelo de negócio que está atento a essas exclusões e que está atento a não provocar, não só não provocar danos à natureza, mas contribuir para regenerar a natureza. E aí é quando ela faz, então, uma conversa, quando ela está escrevendo o livro, logo depois que ela termina, ou no processo de elaboração do Donut, ela faz uma conversa com muitos empresários em vários lugares do planeta sobre essa questão. E aí ela monta no livro uma escala que ela vai chamar das tarefas que os empresários precisam cumprir, né, para chegar a um modelo de negócio regenerativo, que seria ser uma empresa generosa, ou seja, aquela que abraça os princípios da economia circular, né, que tem tais como a eliminação de resíduos, de poluentes, que se compromete com a regeneração dos ecossistemas, ou seja, se torna uma empresa que semeia a vida. Inclusive, no livro, ela traz essa imagem do agricultor. Ela fala assim, qual que é a diferença do economista que é defensor da métrica PIB e do economista Donut? Ele fala, o economista da métrica PIB, ele tem um pensamento mecânico, né? Ele é mecanicista. O economista Donut, ele trabalha como um agricultor, porque ele semeia a vida por onde ele passa. Que é esse o objetivo de uma empresa regenerativa, de uma empresa generosa, como ela chama no livro dela. E aí ela percebe nesse levantamento que boa parte do empresariado já saiu daquela condição de não fazer nada em relação às questões ambientais, ou seja, porque eles já entenderam que se não fizerem nada, o negócio deles também vai para o buraco, né? Porque existem impactos ambientais terríveis que podem afetar toda uma cadeia produtiva, né? Pelo que nós estamos vivendo hoje, com esse aquecimento global, enfim. E os empresários estão numa caminhada, numa jornada de transformação, mas que precisa avançar muito ainda nesse processo, né, para chegar a essa etapa de ser uma empresa, né, que adota plenamente a economia circular, que tem essa visão regenerativa, ou seja, que tem um modelo de negócio generoso com a vida. Muito bom. Então, quer dizer que as empresas já perceberam que não dá para fazer nada, mas elas ainda precisam dar um passo adiante a ponto de se transformar em empresas generosas, para que a gente não veja, por exemplo, problemas relacionados à empresa que está, ao invés de levando vida para o sistema, degradando o sistema ainda mais e levando as pessoas para uma condição de vida, para uma realidade socioeconômica ambiental pior do que ela deixou quando ela começou a sua operação, não é mesmo? Isso mesmo. E olha, nós estamos num momento muito propício para isso agora, né? E especialmente, nós já trouxemos esse assunto aqui, vou repetir novamente, que é o Plano Nacional de Transformação Ecológica, né, do governo federal para a economia, que tem como um dos pressupostos, um dos pilares desse processo de transformação, não só a transição energética, mas a transição para uma economia circular, né? Então, isso cria condições para que as empresas, nesse momento, também comecem a caminhar junto, né, junto com a implementação das suas agendas ESG,
na sua organização, né, verificando se elas estão cumprindo as metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, para não perder, vamos dizer assim, o trem da história e ficar para trás, porque aí vai ficar mais difícil, né, de acompanhar esse modelo de transição, né, de transformação, desse esforço que está se fazendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, tanto por parte dos governos como por parte das empresas, né, em fazer essa transição ecológica, vamos dizer assim. Muito bom, Sidney, super esclarecedora o seu ponto de vista. A gente, como o Sidney comentou, nós já temos aqui um episódio que trata sobre o plano de transformação ecológica aqui do governo brasileiro. Para quem perdeu esse episódio, ele está disponível no nosso canal, no YouTube Music. E também, em breve, vai para o ar um outro episódio que a gente fala sobre o capitalismo de stakeholders, ou seja, é um pouco disso que a gente está trazendo aqui para vocês. Como é que hoje toda a cadeia de fornecedores, toda a cadeia de valor da empresa, ela tem que levar em consideração o que fazer para ser generosa e não simplesmente não fazer nada, como coloca a Kate Raworth, ou simplesmente fazer o que lhe compensa, que se a gente pegar os primeiros relatórios de sustentabilidade que foram feitos aqui no Brasil, eu digo que foi a primeira geração de relatórios, né? Ele era como se fosse um grande catálogo ambiental e social, e que, na verdade, ocultava, né, o que a gente chama de greenwashing e hoje diversity washing, ou seja, era muita maquiagem em cima daquilo que a empresa de fato impactava negativamente em seus stakeholders e na sociedade. Sidney, muito obrigada pelas suas considerações. Bom, nós aqui da Conversa Sustentável temos como a causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas, organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. Por isso, nós podemos ajudar você nessa transição, nessa jornada, para transformar o seu impacto, o impacto do seu negócio, da sua empresa, ou até mesmo a sua vida profissional, de uma forma mais generosa e inclusiva. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos de nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e do Spotify. E se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes, não esqueça de dar o joinha, de colocar as estrelinhas no Spotify e nos comentários conversar conosco mais sobre essa conversa. Até o próximo episódio. Obrigada. Até logo. Tchau.